Muito bem, estamos de volta para efetuarmos uma revisão sobre o conteúdo da nossa terceira E. Vamos fazer esta revisão visando um sucesso, um bom resultado nessa nossa terceira E. Vamos ver então, nós vamos resolver as questões que estão no AVA sobre um questionário de revisão. E aí ele pergunta: quando Gorbachev assume o poder em 85, a União Soviética vai iniciar uma renovação de seus quadros de dirigentes e pôs em prática uma reformulação. Esta explicação se refere, surgiu a Glasnost. O que era a Glasnost? Era uma política de abertura traduzida na campanha contra a corrupção e na ineficiência administrativa, maior liberdade política, econômica e cultural. Pergunta 2. Em 1991, é deflagrada uma guerra civil na República Federativa da Iugoslávia. Vai começar com alguns conflitos na Croácia e na Eslovênia. Em 92, as lutas ocorreram na Bósnia e na Herzegovina, estendendo-se até dezembro de 95. Depois elas atingem a província de Kosovo, na República Sérvia. Contribuiu para esta ocorrência colapso dos regimes socialistas, interferência das nações europeias, processo de globalização, origem histórica dos povos eslavos. Vai ser o colapso dos regimes socialistas no leste europeu, que provocou abalos na unidade política das províncias balcânicas, criando condições para que emergissem as diferenças étnicas, culturais, religiosas e, podemos dizer, também econômicas. Enquanto José Broz Tito era presidente da Iugoslávia, ele conseguia administrar de tal forma que os diversos interesses regionais não aflorassem, não ficassem à flor da pele. Quando ele faleceu, faltou uma liderança para administrar este conflito. Então, um dos acontecimentos mais importantes no processo de democratização do leste europeu foi a reunificação da Alemanha. Quais os principais fatores que influenciaram nesse processo? Queda do Muro de Berlim, a unificação política das duas Alemanhas, uma ocidental e outra oriental, uma capitalista e a outra socialista, e por fim a unificação financeira. Todo esse processo foi conduzido pelo primeiro-ministro Helmut Kohl. Então vamos voltar para a União Soviética. A Glasnost e a Perestroika foram planos sociais e econômicos propostos por Gorbachev, visando reestruturar a União Soviética. No entanto, esses planos aceleraram o processo de separação do país. Quais foram os principais fatores internos e externos que impossibilitaram a implantação desses programas? Então, essa Glasnost e a Perestroika quebravam o monopólio do Partido Comunista, quebrava as vantagens que os administradores do partido possuíam. Vamos ver qual a resposta. A burocracia estatal, a oposição da velha guarda soviética e a dificuldade de transição de uma política socialista para uma política capitalista, que vai exigir que a pessoa tenha iniciativa, tenha recurso e vontade de investir em algum negócio próprio. Com o colapso da União Soviética, os Estados Unidos pressionaram os antigos países socialistas e os países capitalistas pobres a abrir a sua economia para a entrada de capitais. Isso acendeu o comércio e interligou o mundo em um processo conhecido como globalização. Diante deste novo cenário,
Qual a importância dos blocos econômicos para o desenvolvimento desse processo? Os blocos econômicos tinham o objetivo de regulamentar o comércio como forma de integração econômica entre os países participantes desses blocos e frear a força do Fundo Monetário Internacional e da Organização Mundial do Comércio, de tal forma que eles regulassem os blocos, dentro do bloco, as condições para o comércio. E aí, em setembro de 2015, lá no Oriente Médio, vai haver um aumento da violência, originando como estopim novos enfrentamentos entre palestinos e policiais. Sobre esse conflito, analisa as alternativas abaixo. A criação do Estado de Israel em 48 foi uma decisão da União Soviética e dos Estados Unidos. Não está certo. Palestina tem sua origem no sionismo. A criação do novo país em 48 levou à ocupação do território histórico da Palestina. Em maio de 45 foi criado o Estado da Palestina. Imediatamente 5 países árabes enviaram tropas para impedir a fundação do novo país. Então, a criação de um novo país judeu em 1948, o Estado de Israel, levou à ocupação do território que historicamente pertencia à Palestina, historicamente mais recente, desalojando milhares de árabes palestinos que lá viviam, criando disputas que até hoje não foram resolvidas. Aí vamos para a descolonização da África. Aí vamos descobrir que Portugal foi o país que mais resistiu ao processo de descolonização, sendo Angola, Moçambique e Guiné-Bissau os últimos países a se tornarem independentes. Por que isso aconteceu? A ausência de um movimento de libertação nacional naquelas colônias. Não. Existia a Frente Nacional para a Libertação de Angola. Pelo pacifismo dos líderes Agostinho Neto, Samora Machel e Amílcar Cabral. Não, eles eram chefes das guerrilhas. Pela suavidade da dominação lusitana. Não, eles não eram bonzinhos. Pela intransigência do salazarismo, somente eliminada com a Revolução de Abril de 74. Vamos ver qual a opção correta. Pela intransigência do salazarismo, do presidente Oliveira Salazar, que só saiu do poder com a Revolução dos Cravos, que aconteceu em abril de 1974. Vamos prestar atenção à data. Entre 1957 e 1964, quase todos os territórios africanos tornaram-se livres, com exceção dos que estavam sob o controle dos portugueses, que só se tornaram independentes a partir de 74, depois de lutas contra os exércitos coloniais, dos ingleses, dos franceses ou dos belgas. Aí, dos que estavam sob controle dos portugueses, que só se tornaram independentes a partir de 74, depois de luta contra os exércitos coloniais portugueses e da queda da ditadura de Oliveira Salazar. A Conferência de Berlim, realizada na Alemanha em 1885, sacramentou o processo de partilha da África. Dessa conferência fizeram parte Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. Explique por que a geopolítica imposta ao continente africano gerou, nas décadas posteriores, o sentimento anticolonialista contra as colônias. Aí vamos ter a resposta. A luta pela independência das colônias africanas transformou-se posteriormente em objeto de debate local e global, ora de orientação capitalista, ora de orientação socialista, conforme o lado que a defendia, mesclado aos discursos locais nacionalistas
representados por diferentes projetos políticos. Se a guerrilha, o movimento, fosse financiado pelos capitalistas, ele tinha um sentimento capitalista. Se fosse de orientação socialista, eles lutariam para, ao término do movimento, com a independência, ficarem socialistas. Aí vem a número 10. O colonialismo, em todas as suas manifestações, é um mal que deve ser posto fim imediatamente. Onde estava fundamentado os argumentos desta reivindicação expressa na Conferência de Bandung. Quem que disse isso? Onde estava escrito isso? Na Carta dos Direitos do Homem das Nações Unidas. E aí Gandhi vai fazer um discurso e vai dizer que vocês não devem aceitar a escravidão. Não aceitarei mais o papel de escravo. Não obedecerei às ordens como tais. Aí ele começa a se dirigir. Não vos servirei por vosso dinheiro. Vossa prontidão em sofrer acenderá a tocha da liberdade, que não pode jamais ser apagada. Então, essas palavras de Gandhi inspiraram quais movimentos de busca pela liberdade das colônias africanas e asiáticas. No não alinhamento político, econômico e militar aos Estados Unidos ou à União Soviética. Essa decisão foram tomadas pelos países do terceiro mundo reunidos na Conferência de Bandung, na Indonésia. Eles queriam ser independentes, livres, sem ficar na sombra ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. Então vamos para o Brasil. O Brasil teve um grande crescimento econômico que ficou conhecido como milagre econômico brasileiro. Quais foram os fatores externos e internos que causaram esse crescimento e levaram até seu fim? Então, o milagre econômico brasileiro foi resultado de uma série de mudanças feitas para alavancar a economia do Brasil. Entre elas, podemos citar o investimento maciço em obras públicas de infraestrutura e a modernização industrial feita nos anos 70. Internacionalmente, o Brasil manteve uma confiabilidade de investimento. Então, era possível se investir no Brasil que haveria retorno. Se abriu ao capital privado, o que facilitou o grande crescimento do Brasil. A pergunta 13. No campo econômico, a economia brasileira cresceu muito. Ficou conhecido como milagre econômico. Qual das afirmativas abaixo aponta características desse período? Forte crescimento do PIB, investimento em infraestrutura, principalmente hidrelétricas, estradas e pontes, e recebimento de empréstimos vindo do exterior, que levou ao aumento da nossa dívida pública. Mas um aumento da dívida pública decorrente de investimento, o que não é ruim. O ato institucional número 5 foi o mais duro do governo militar. Qual das afirmativas abaixo aponta a característica desse ato? Fechou totalmente a economia, decretou prisão dos artistas, decretou o fechamento do Congresso, cassou mandatos e suspendeu o direito de habeas corpus para crime contra a segurança nacional, sequestro, assalto a banco, montagem de guerrilha. Quais foram as principais características de cada um desses atos? O ato institucional número 1 diz que haveria eleição indireta para governador e prefeito. O ato institucional número 2 instituiu o bipartidarismo. O 3 aprovou a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição de 1967. O ato institucional número 4
determinou eleições indiretas para presidente. Eu votava no deputado e no senador, e os deputados e senadores votavam para presidente da República. O ato institucional número 5 suspendeu o direito de habeas corpus em caso de crime contra a segurança nacional. Terminado o regime militar, é convocada uma nova constituinte para redigir uma nova Constituição. Quem foi o presidente dessa Assembleia Nacional Constituinte? Ulisses Guimarães. Como que o Brasil passou a ficar mais inserido no processo de globalização a partir da criação do Plano Real? Então, para a inflação e volta a crescer o poder de compra das pessoas. O Brasil ficou confiável para o mercado internacional, se tornando um grande importador de insumos duráveis. Com maior poder de compra, grande parte da população passou a consumir produtos importados, o que elevou a circulação de bens no Brasil. Então, na década de 80, vários governos brasileiros adotaram diversos planos econômicos visando controlar a inflação. Vamos relacionar as características desse plano aos seus nomes: Plano Cruzado, Plano Collor, Plano Real, Plano de Metas, Plano de Aceleração do Crescimento. O que está relacionado de maneira correta é o Plano Collor, que foi implementado em 1990, que determinou o confisco de ativos financeiros e eliminou incentivos fiscais em vários setores da economia. Ele demitiu diversos funcionários, fez diversas coisas, trancou o dinheiro de todo mundo e a pessoa ficou com o dinheiro retido. Com pouco dinheiro no mercado, a inflação cai. Então vai se iniciar um novo período republicano, que alguns autores chamam de Nova República, a partir de 85. Sobre esse período, assinale a única resposta que associa corretamente uma característica do governo ao respectivo governante. Aí ele vai dizer cada um dos presidentes do período e dá uma característica. A opção correta é a letra A. No dia da posse, Fernando Collor de Mello confiscou cerca de 80% do dinheiro que circulava no país. E aí vamos voltar para Fernando Henrique Cardoso. O Brasil passou a adotar uma política econômica baseada no neoliberalismo, que causou uma mudança nas relações Estado-cidadão. Diante da afirmação acima, cite as principais características. Com a consolidação do real, FHC pôde dar continuidade à implantação de uma política voltada ao neoliberalismo. Isso fica claro quando são colocados em prática os planos de privatização propostos em seu governo. Uma das privatizações mais significativas foi na área das telecomunicações, em que abriu o mercado, agilizou o processo e inseriu de vez o Brasil no processo mundial de globalização. O Fernando Henrique, junto com esse plano, também demitiu um bocado de gente e fez alterações no sistema previdenciário. Vamos estudar, fazer todas as nossas atividades para que possamos obter êxito na nossa intenção de ser promovida ao primeiro ano do ensino médio. Muito obrigado.